Bem, pessoal, bom dia. Vamos dar início então ao novo tópico que seria de integração numérica. Esse tópico é uma extensão imediata do tópico de interpolação polinomial. Como eu havia dito na videoaula de interpolação polinomial, um dos objetivos da interpolação é aproximar funções contínuas por polinômios para a gente poder manipular essa função mais fácil, integrar ou derivar ela. Nesse caso agora, seria para calcular a integral, sempre no intervalo fechado, que vai de A até B, e consiste em aproximar a função do integrando por um polinômio dentro desse intervalo. Então a importância desses métodos reside no fato de que a grande maioria das funções que aparecem na prática não são integráveis via métodos analíticos. E as técnicas analíticas são limitadas para serem aplicadas na maioria das integrais. Por exemplo, essas 6 integrais aqui, não existe solução analítica para vocês calcularem elas. Então, a única forma que vocês têm de aproximar o valor delas é via integração numérica. Não sei se vocês viram alguma delas no curso de cálculo. Eu acho que é cálculo 2 que vocês aprendem integral, né? Bem, então a base dos métodos de integração numérica reside na aproximação do seu integrando no intervalo de integração por um polinômio interpolador. Então, nesse caso, vamos aproximar a função do integrando f de x por um polinômio Pn de x. Com isso, a integral de a até b de f de x dx vai ser aproximadamente a integral de x0 até xn de Pn de x dx, onde x0 é igual a e xn é igual a b. Bem, considerando a forma de Lagrange para o polinômio interpolador, então nossa aproximação para essa integral é aproximadamente essa integral aqui do polinômio de Lagrange. Essa é a fórmula do polinômio de Lagrange para o polinômio interpolador. Nesse caso, todos os f's de xk, a função f avaliado nos pontos xk, são valores constantes e conhecidos. Então, pelas propriedades dessa de integral, esse somatório aí pode ser reescrito dessa seguinte forma. Então, a integral de a até b de f de x dx é aproximadamente o somatório de k igual a 0 até n de f de xk vezes a integral de x0 até xn dos polinômios lk de x dx. Então, a gente pode reescrever essa aproximação aqui como sendo o somatório de k igual a 0 até n de ak vezes f de xk, onde ak a gente só renomeou, seria a integral de x0 até xn dos polinômios lk de x dx. Esses ak's aqui têm o mesmo papel da interpolação polinomial da forma de Lagrange. Ele funciona como pesos na hora do cálculo dessa integral. Então, para obter uma expressão para aproximação da integral de f de x dx no intervalo fechado AB, basta calcularmos então quem são esses pesos ak's, determinar eles. E esses pesos vão depender de cada método, que seria o grau do polinômio que vamos aproximar a função do integrando.
Se alguém tiver alguma dúvida, pode parar e perguntar, viu? Bem, para calcular esses pesos AKs, a gente pode fazer uma mudança de variáveis no cálculo dessa integral aqui, para facilitar o cálculo delas. Que seria considerar U igual a x menos x0 dividido por h e du como sendo dx sobre h. Logo, dx vai ser h vezes du, onde h é a distância entre dois pontos consecutivos, xi mais 1 menos xi. E nesse caso, durante a evolução desse tópico, vamos considerar sempre espaçamento uniforme entre os pontos. Ou seja, se tivermos n pontos, x0, x1, x2, até xn menos 1 e xn, a distância entre cada ponto vai ser h. Isso vai facilitar muito a obtenção das fórmulas e o cálculo desses pesos. Ops, aqui é h. Vamos lá. Então, professor, a gente usa é a mesma coisa que a gente usa Lagrange, então, no caso, a ideia. Isso, é a mesma coisa. Mas lembrando, independente do método de interpolação polinomial, o polinômio interpolador no final é o mesmo. A gente só está usando Então, poderia usar qualquer um daqueles lá. poderia usar qualquer um. A gente só está usando a forma de Lagrange aqui para o cálculo desses AKs, desses pesos, porque a fórmula do polinômio de Lagrange nos permite fazer essa mudança de variáveis que a gente vai fazer aqui e facilita o cálculo dos pesos de cada um desses pesos AKs. Ele dá uma expressão bonitinha, um Entendi. polinômio muito bem comportado ali para o cálculo da integral, dessa parte da integral aqui desse AK. Mas para isso a gente vai considerar sempre o espaçamento uniforme, a distribuição, os pontos igualmente espaçados para o cálculo desse polinômio interpolador. Bem, os polinômios LKs da fórmula de Lagrange são definidas dessa forma. Que lá a gente viu que esses polinômios LK de x são iguais ao produtório de i igual a zero com i diferente de k até n de x menos xi dividido por xk menos xi. Então aqui, essa expressão aqui, é só expandirmos esse produtório. Bem, como os pontos são uniformemente distribuídos, cada ponto xi ele pode ser reescrito em função do ponto x0 e h, e o espaçamento h. Então, com isso, o xi vai ser igual a x0 mais i vezes h. Então, nessa linha aqui, a gente fez essa substituição para cada xi, de 1 até n. Então, esse daqui seria o x1 e assim por diante. Bem, com isso, aqui a gente tem um h, e fazendo a mesma coisa com o denominador. Então a gente consegue já fazer a mudança de variáveis aqui. Aqui a gente tem mais um x menos x0. Desse parênteses aqui a gente pode isolar h. Cada parênteses desse aqui embaixo no denominador, a gente consegue isolar o h. E cada termo no numerador,
a gente tem x menos x0. Com isso a gente consegue fazer essa mudança de variáveis aqui e substituir esses termos de x menos x0 dividido por h, substituir por u. Com isso a gente vai obter esses lambda k, seria os polinômios LK de x, só que agora escritos na variável u. Onde obtemos essa expressão aqui para esses polinômios. E nesse polinômio aqui a gente pode simplificar os h's desse produtório que sobraram. E com isso, o polinômio lambda k final, simplificando ele tem essa forma aqui. Em outras palavras, a gente pode, de outra forma, a gente pode reescrever ele. Só deixa eu tirar um pouco desses comentários aqui para não poluir muito. Esses polinômios lambda k de u, ele pode ser reescrito na forma de produtório como i de 0 com i diferente de k até n, de u menos i dividido por k menos i. Então a gente conseguiu reescrever esses polinômios LK fazendo essa mudança de variáveis na forma desses polinômios lambda k, em que a gente depende apenas, agora, em vez dos pontos x e y, apenas dos índices dos pontos. Dúvidas até aqui? Bem, com essa mudança de variáveis, então nossa integral, aqueles pesos AKs, que era a integral de x0 até xn dos LKs de x dx, são reescritas em função da variável u dessa forma aqui. Lembrando que agora vai ser, esse peso AK vai ser h vezes a integral de 0 até n de lambda k de u du. Só voltando aqui, a mudança no intervalo de integração, devido a essa mudança de variáveis aqui, a mudança do intervalo de integração, se x for igual a x0, u vai valer 0, e se x for igual a xn, u vai valer n. Dúvidas? Bem, com isso, a gente conseguiu obter uma forma simples de calcular cada um desses pesos. E cada método numérico de integração baseada nessa aproximação polinomial do integrando irá depender do grau do polinômio interpolador do integrando. O método mais simples de todos seria aproximar o integrando por uma reta. E esse método é conhecido como regra dos trapézios. E tem por base a aproximação do integrando por um polinômio de grau 1. Nesse caso, então, a nossa integral de a até b de f de x dx vai ser aproximadamente o somatório de AK vezes f de xk com k de 0 até 1. Certo? Que é isso aqui que a gente está desenvolvendo ali. Esse somatório. Só que 1 é o grau do polinômio. Então, para esse método,
temos que calcular esse peso a 0 e esse peso a 1. Bem, quem que é o a 0? É h vezes a integral de 0 até 1 de lambda 0 de u du. Mas quem que é lambda 0 de u du? É u menos 1 dividido por 0 menos 1. Que dá h vezes a integral de 0 até 1 de u menos 1. É um polinômio que vocês sabem integrar isso sem grandes dificuldades. E que o cálculo desse peso nos fornece o valor de h sobre 2. E o cálculo de A1 seguindo o mesmo procedimento, o polinômio lambda1 de u é igual a u menos 0 dividido por 1 menos 0, que dá u. E calculando essa integral, temos que ela é igual a h sobre 2. Alguma dúvida no cálculo desses pesos? Então, nossa aproximação para integral de a até b de f de x dx, aproximando a função do integrando f de x por um polinômio de grau 1, vai ser igual a h sobre 2 vezes f de x0 mais f de x1, onde h é a distância entre esses dois pontos, x0 e x1. Lembrando que, para aproximação de um polinômio interpolador de grau 1, a gente só precisa de duas informações, que nesse caso seria o x0 e o x1. Professor, Diga. aí no caso a gente está pegando e criando várias retas a partir essa aproximação. Nesse caso aqui, como é que funciona esse E vai método? virar meio que vai virar trapézios, porque tipo, você vai ter, como é consecutivo, aí vai criando, né? Aí a gente vai fazer a integral só dessa parte, por isso que facilita. Isso, veja bem, graficamente, geometricamente, como é que é? Suponhamos que a curva f de x, não ficou muito bonitinho não, deixa eu ver aqui, que a f de x seja essa curva em vermelho. Aqui seria o ponto A, supondo que aqui seja o ponto B, certo? O que é a integral de f de x no intervalo AB? Seria essa área abaixo da curva, certo? Certo. Só que nesse caso a gente está aproximando esses dois pontos aqui, o integrando por uma reta. Então a nossa aproximação que a gente está calculando aqui, essa fórmula da regra dos trapézios, a gente está retornando o valor dessa área abaixo da reta. Com isso, o erro que a gente está cometendo é essa diferença entre essas duas curvas. E esse erro não é muito grande no caso, não? Para esse Dependendo da exemplo função. aqui, até aparentemente é grande, mas tem como reduzir esse erro. Eu vou mostrar uma estratégia, que é aplicar, nesse caso aqui, só finalizando, Menorzinho o espaço, né? Que vocês estão. basta reduzir o tamanho do H, que nesse caso, Ah, tá. x0 e b é x1. Então, x1 menos x0 é igual a H. Certo? E observem o seguinte, por que chama a regra dos trapézios? Porque a área abaixo dessa curva rosa, dessa reta, seria o nosso polinômio interpolador de grau 1, é um trapézio, forma um trapézio com o eixo x. Quem que é esse valor aqui? Esse comprimento, esse comprimento dessa base é f de x0, que seria f de a, que vocês conhecem o valor. Esse outro comprimento aqui
é f de x1. Qual que é essa altura? É h. Certo? Então, qual que é a Certo. área do trapézio? Ah, tá. A gente tá calculando a área A mesmo. área do trapézio. Qual que é a definição de integral? Vocês se lembram? A soma de A soma de Riemann. infinitos. Ah, tá. Sim. Certo? Geometricamente vocês têm alguma coisa desse tipo. E a soma de Riemann vocês subdividem isso aqui em várias regiões. E assim por diante. Em que esse daqui seria o comprimento h. Certo? Só que o cálculo da integral, que vocês aprenderam no curso de cálculo, ele calcula a integral é o limite da soma do somatório dessas áreas, mas com h tendendo a zero. É o limite de h tendendo a zero. Certo? Aqui a gente usa a mesma ideia, vai calcular o somatório de cada área dessa, só que a gente não pode tomar h igual sendo zero. Só que a gente pode tomar ele suficientemente pequeno quanto a gente queira. Então, quanto menor for o h que a gente definir, maior vai ser a precisão dos nossos resultados. A gente está fazendo a mesma coisa da definição da integral, que é o cálculo da área abaixo do gráfico, da curva. Bem, aqui parece que o erro é grande, só que essa técnica pode ser aplicada várias vezes, subdividir esse intervalo em mais pontos aqui, calcular um x1, x2 até xn e calcular o somatório dessas áreas aplicando a regra do trapézio em cada subintervalo desse. Com isso, vocês aumentam a precisão de vocês. Dúvidas aqui quanto à regra dos trapézios? Não, tranquilo. Tranquilo? Vocês entenderam agora por que chama regra dos trapézios? Perfeitamente. Bem, essa regra ela pode ser aplicada repetidas vezes para aprimorar o cálculo da integral. Por exemplo, tínhamos lá aquela curva. No intervalo de A a B. Só que agora a gente pode subdividir esse intervalo AB em vários subintervalos igualmente espaçados. Então, o A seria x0, esse ponto seria o x1, x2, x3 e assim por diante até o xn. Na verdade, o xn é igual a B. E aplicar essa regra dos trapézios em cada um desses subintervalos. Então, em cada subintervalo desse, vamos aproximar por uma reta e fazer o somatório depois. Observem aqui o tanto que diminuiu o erro. E quanto maior for o número de subdivisões, menor vai ser o espaçamento H. Então, menor vai ser o erro que vocês estão cometendo. Então, normalmente a regra dos trapézios ela é aplicada repetidamente. Assim sendo, suponha que o intervalo de integração, deixa eu trocar a cor aqui, o intervalo fechado AB, seja subdividido em n partes iguais.
em que o espaçamento, a distância entre os pontos é calculada dessa forma: h igual a b menos a dividido por esse n grande. Sendo os pontos localizados distribuídos dessa forma. Então, cada xi vai ter essa distribuição, que vai ser igual a A mais I vezes H, com o I variando de 0 até N. Então, nessa estratégia, essa regra dos trapézios é aplicada em cada subintervalo de xi a xi mais 1. E os valores obtidos em cada um desses subintervalos podem ser somados para obter a aproximação do valor da integral no intervalo todo, no intervalo fechado de A até B. Então, nesse caso, a aproximação da integral, a regra dos trapézios repetidas, em cada um desses subintervalos, vai ser o somatório do valor de cada um deles. Então, esse daqui é do primeiro intervalo, de x0 a x1. Esse cálculo aqui é da integral do subintervalo de x1 a x2, de x2 a x3, até o último subintervalo, de xn-1 a xn. O termo h sobre 2, como os pontos são igualmente espaçados, é comum a todos ao cálculo de cada uma dessas integrais. Isolando ele, a gente fica com essa forma geral para a regra dos trapézios repetidas quando temos pontos igualmente espaçados. Que o único que aparece apenas uma vez seria o f de x0 e o f de xn. Todos os outros termos o f de x1 aparece aqui e aparece no início do outro cálculo. Aqui o f de x2 aparece no fim desse cálculo e no início desse outro. E assim por diante. Então, todos os termos, os f de xi para ir de 1 até n menos 1, eles aparecem duas vezes nesse somatório. Então, a gente pode calcular o somatório deles aqui é vezes 2. Dúvidas? Professor, esse N maiúsculo não é necessariamente igual ao N minúsculo ali que está no I, né? De 0 a N. Não. Esse N minúsculo aqui que está no I, esse é o número de pontos que vocês têm, o número de informações. Esse N maiúsculo é o número de subdivisões do intervalo. Nesse caso aqui, para a regra dos trapézios, o N grande é igual a N minúsculo menos 1. Ah, tá. Certo? Porque considerando aqui, suponhamos que vocês tenham 3 subdivisões. Então esse seria o x0, x1, x2, x3. Então o N grande seria igual a 3. São 3 subdivisões. E com 3 subdivisões vocês têm 4 pontos. x0, x1, x2 e x3. Certo. Certo? Beleza, obrigado. De nada. Bem, o cálculo, a aproximação da integral, nada mais é do que conhecendo os valores tabelados. Xi, uma tabela com os pontos xi e f de xi, é apenas calcular esse somatório aqui. Fazer esse cálculo. Não tem segredo nenhum. É só um trabalho braçal apertar botão na calculadora. Dúvidas quanto à regra dos trapézios? Uma coisa, o xn dentro da fórmula e o xk,
seria o anterior e o depois? Como? O X, o que que seria no Eu entendi o F, eu entendi a fórmula, mas eu tô querendo saber o XN e o XK. Isso. Aqui, o xn. É, isso. O xn é a função f avaliada nesse ponto. Esse xn, o final, é igual a b. Entendi. E o XK seria o A, então? Não, o xk aqui é só do somatório. Esse k ele está variando de 1 Ah, até não. n menos Ah, 1, entendi. certo? Ele vai ser todos os Então, pontos. aham. Então, Que, XN seria o último termo das. xn é o último termo. O que vocês têm? Vocês têm um intervalo aqui de A até B e subdividido em n partes iguais, certo? Com n grande. Certo. Então aqui seria o A seria o x0, aqui seria o x1, ops, aqui seria o x2, x3 e assim por diante até o xn menos 1, que seria esse ponto aqui, né? E até o xn. Só colocar aqui em cima desse último ponto para não confundir. Zn menos 1. E o xn seria o b. Certo? Então, vocês vão aplicar, fazer o somatório das funções f avaliada, da função f avaliada em cada um desses pontos aqui. Lembrando que o E k multiplicar por 2. Faz a lembrando somatória que e multiplica por 2. quando o k for igual a 1 até n menos 1, a gente vai multiplicar por 2 cada um desses f. Então, no somatório, a gente não pega o último termo, né? Pega o último termo. Ah, não, no somatório não. No somatório não pega o último termo. Somatório. Porque Isso que eu na queria saber. fórmula lá repetida, o primeiro ponto seria f avaliado em x0 e o último ponto seria f avaliado no ponto xn, eles aparecem apenas uma vez. Então, não pega o último nem o primeiro. Não pega... Não, no somatório não. No somatório, como a gente está multiplicando por 2, pega só do segundo até o penúltimo. Entendi. Não, perfeito. Certo? Porque tudo isso vem dessa fórmula aqui. A gente está aplicando em cada um desses subintervalos a fórmula, a regra dos trapézios, que seria essa expressão aqui. Em cada uma das subdivisões de subintervalos. E o que aparece mais de uma vez são só esses termos. Os extremos do intervalo f de xn e f de x0 aparecem apenas uma vez, por isso que eles não entram dentro daquele somatório. Beleza? Beleza. Dúvidas, pessoal? Bem, geometricamente, vamos aplicar a regra dos trapézios repetidas para calcular a aproximação da integral dessa curva em azul. Nesse caso aqui, a integral é de meio a 5,5 e temos 5 subdivisões. Então, esse daqui seria o x0, esse o x1, 2,5 seria o x2, 3,5 o x3, 4,5 o x4 e esse último ponto nosso x5. Então, 5 subdivisões, o nosso n grande é igual a 5. Isso para a regra dos trapézios. Esse n com número de subdivisões vai variar para cada método.
Esse n grande vocês podem enxergar ele como o número de vezes que vocês conseguem aplicar um método dentro de um intervalo AB, que está subdividido em n partes iguais. Observem que a diferença entre esses segmentos de retas em vermelho, esse segmento de retas em vermelho seria a aproximação do integrando por um polinômio de grau 1 em cada um desses subintervalos. Certo? Desse ponto até esse ponto, desse ponto até esse ponto, até esse outro ponto e assim por diante. Então, a diferença entre a curva vermelha e a curva azul é o erro que a gente está cometendo na aproximação de cada integral. Só que agora observe o seguinte, a gente tem 5 subdivisões. E se a gente dividir em 10 partes iguais? Olha o tanto que o erro diminui. Seria o somatório dessas diferenças aqui. E em 15 partes iguais? Em 20 partes. Então, à medida que a gente aumenta o número de subdivisões no intervalo AB, consequentemente, a gente diminui o valor de H. E quanto menor for o H, maior vai ser a precisão na aproximação de vocês. Dúvidas? Vamos lá então. Então vamos estudar o próximo método, que é conhecido como regra de 1/3 de Simpson. E ele tem por base aproximar o integrando, a função do integrando, por um polinômio de grau 2. Bem, para calcular um polinômio interpolador de grau 2, de quantas informações vocês precisam? 3. 3 informações, e elas estão aqui, então, o x0, o x1 e o x2, e consequentemente a f avaliada nesses pontos. Então temos 3 informações para calcular, aproximar o integrando por um polinômio de grau 2. Então, da forma geral de integração numérica, então agora esse n aqui é igual a 2. Então a aproximação para a nossa integral no intervalo de f de x no intervalo AB vai ser igual ao somatório de k igual a 0 até n, até 3. 2, desculpa, de k igual a 0 até 2, de AK vezes f de xk. Que é isso aqui. Então, para determinar esse método, a gente tem que calcular cada um desses pesos, o A0, o A1 e o A2. E sem grandes dificuldades a gente consegue obter eles. O A0 quem que vai ser? Vai ser igual a H vezes a integral de 0 até 2 de lambda 0 de U du. Que esse polinômio lambda 0 de U du é dado por essa expressão, e resolvendo essa integral, a gente obtém o valor de H sobre 3 para esse A0. O próximo valor, que seria o A1, ele é igual à integral de H, ele é igual a H vezes a integral de 0 até 2, de lambda de U, lambda 1 de U du. Esse lambda de U 1 é igual a essa expressão, e resolvendo essa integral, esses cálculos, a gente obtém o valor de 4H sobre 3
para esse peso A1. E por fim, o A2 é igual a h vezes a integral de 0 a 2 de lambda 2 de u, du. Esse então é o nosso lambda 2 de u. E resolvendo essa integral, calculamos que é a integral de um polinômio, todas elas é a integral de um polinômio. Então vocês conseguem calcular sem dificuldade nenhuma. Vamos obter o valor de h sobre 3 para o peso A2. Assim, a regra de 1/3 de Simpson, aproximação da integral no intervalo de a b para f de x dx é aproximadamente h sobre 3 vezes f de x0 mais 4 vezes f de x1 mais f de x2. Dúvidas, pessoal? Professor, eu tenho. Então, a gente não teria que se preocupar com essas integrais todas aí, é simplesmente saber o H que já resolve o problema. Não, esse cálculo desses pesos aqui, resolvendo essas integrais, é só para determinar esses pesos aqui. E se os pontos forem igualmente espaçados, que a gente está considerando por hipótese, eles vão ser fixos, vão depender apenas de h para qualquer que seja o método. Entendi. Certo? Então essas integrais, esses que vocês estão calculando aqui, estão vendo, é só para determinar esses pesos para cada método. Então no final vocês vão ter que calcular para aproximar a integral apenas isso aqui. A gente tem que criar uma forma geral, então, né? Isso. Definido. Isso é a forma geral para pontos igualmente espaçados. Se os pontos não forem igualmente espaçados, aí todos esses pesos aqui vão mudar. Entendi. Certo? E observem o seguinte também. Para qualquer outro método que vocês forem calcular daqui para frente, para o número par de subdivisões, que aqui vocês teriam duas subdivisões. Então teria o x0, x1 e o x2. Certo? Então vocês vão ter três pesos para calcular, o A0, o A1 e o A2. Se os pontos forem uniformemente distribuídos, com espaçamento H, o primeiro peso, A0, que é igual a H sobre 3, vai ser sempre também igual ao último peso, o A2, que é igual a H sobre 3. E o termo do meio vai ter um outro peso. E se fosse, por exemplo, um polinômio de grau 3, que vocês teriam que calcular o A0, o A1, o A2 e o A3. Se os pontos forem igualmente espaçados, o A0 vai ser igual a A3 e o A1 vai ser igual a A2. Então vocês precisam calcular só metade desses pesos. A mesma coisa aqui no exemplo da regra dos trapézios. Isso se você, por exemplo, pedir para a gente achar um polinômio, sei lá, equivalente a grau 3, 4 ou 5, qualquer grau que for, para pontos uniformemente espaçados, no cálculo desses pesos vocês precisam calcular só metade, se for número par, se for número ímpar, a metade mais 1. Certo. Certo? Dúvidas? Bem, então essa é a fórmula de 1/3 de Simpson para aproximação da integral no intervalo de a a b, considerando apenas duas subdivisões. Observem que sempre para aplicar a regra
de 1/3 de Simpson, como vocês precisam sempre de 3 informações para aproximar o integrando por um polinômio de grau 2, então sempre tem que ter um número par de subdivisões. Se tiver um número ímpar de subdivisões, vocês já não conseguem aplicar essa regra. Ou, por exemplo, se tivesse 5 subdivisões. Se tivesse 5 subdivisões, vocês conseguiriam aplicar esse método no número par de subdivisões. Poderia ser nas 4 primeiras subdivisões, e sobrou uma subdivisão aqui. Aqui poderia ser aplicada a regra dos trapézios. Ou regra dos trapézios em tudo. Mas por que é interessante aplicar a regra de 1/3 de Simpson sempre que possível? A gente vai ver na análise do erro que tem uma coisa que a gente chama de ordem, que sempre o erro desses métodos tem função do espaçamento H. E no caso da regra de Simpson, ele é H elevado a 4. Então a ordem da regra de 1/3 de Simpson. Enquanto que na regra dos trapézios, a ordem do método é 2, que é o expoente do H. Então o erro é em função de H ao quadrado. Quando H diminui, vocês aumentam o número de subdivisões e H diminui, observem que o erro da regra de Simpson ele cai muito mais rápido do que a regra dos trapézios. A gente vai ver o erro, a análise lá, mas no final dessa aula. Bem, Como você falou que é só em espaçamentos pares, como que eu sei avaliar isso? Que teria que ser só em espaçamentos subintervalos pares. Sempre você vai ter conhecimento do número de subdivisões do intervalo AB. Para aplicar qualquer método, você tem que conhecer o número de subdivisões. Então, mas você falou que para a regra do 1/3 de Simpson é só com quantidades pares, né? Igual ali foi 2 nesse aqui de cima. Não poderia ser ímpar que você falou? Por quê? Não poderia ser ímpar, por quê? Deixa eu só... Aqui. Por exemplo, aqui x e aqui y. Vamos supor que a gente quer aproximar essa curva aqui. Então, no intervalo A até B. Vamos considerar um número ímpar de subdivisões. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 subdivisões. Então, esse seria o x0, x1, x2, x3, x4 e o B, o x5. Certo? Bem, a regra dos trapézios, dos trapézios não, a regra de 1/3 de Simpson, você está aplicando ela onde? Você precisa de 3 informações para aproximar o integrando por um polinômio de grau 2. Então, nesses 2 primeiros subintervalos, que vai de x0 a x2, você consegue aplicar essa regra de Simpson uma vez. Certo? Certo. E para os próximos subintervalos, você não vai começar de x1 até x3. Por quê? Porque esse pedacinho da integral aqui, você já acabou de calcular aqui. Se você começar a pegar o ponto de x1 a x3, você vai calcular essa área 2 vezes.
Uhum. Aí vai ferrar com o cálculo da integral. Certo? Então, nessa primeira integral, vocês calcularam essa área aqui, aproximaram ela. E para os próximos 2 pontos, vocês vão calcular, podem aplicar o método, porque tem subdivisão par. Então, vocês vão aproximar essa área pela regra de 1/3 de Simpson. Então, no final, sobrou uma subdivisão. Como não é um número par, a gente não pode aplicar essa técnica, porque a gente precisa de 3 pontos. Uhum. E com 3 pontos a gente tem 2 subdivisões entre eles, nesse intervalo de x0 a x2. Aí, tipo, eu posso calcular, por exemplo, de A até x4 por regra de 1/3 de Simpson e o x4 até o B por regra de trapézio, somar os dois? Pode somar os dois. Ah, certo. Certo? Esse exemplo foi só para ilustrar que quando isso acontecer, quando o número de subdivisões não for par, vocês conseguem fazer uma combinação entre os métodos. Só que, nesse caso, da mesma forma que nos 2 primeiros intervalos, como tem 5, vocês poderiam aproximar essas 3 últimas subdivisões aqui de x2 a x5 por um polinômio de grau 3. Seria uma regra chamada o método de 3/8 de Simpson. Ele aproxima o integrando por um polinômio de grau 3. E para isso vocês precisam ter um número de subdivisões múltiplo de 3. Sempre que o número de subdivisões não for proporcional ao que o método necessita, vocês podem fazer combinações entre os métodos. Dúvidas? Bem, vamos ver então a regra de 1/3 de Simpson repetida. Da mesma forma que a regra dos trapézios repetidas, a gente pode subdividir o intervalo AB em vários subintervalos com número par de subdivisões e aplicar essa regra repetidas vezes. Com isso, a gente vai minimizar o erro dessas aproximações. Então, nesse caso, é possível, semelhante à regra dos trapézios, aplicar a regra de 1/3 de Simpson repetidamente. Então, assim sendo, suponho que o intervalo de integração, o intervalo fechado AB, de uma função f de x, seja dividido em 2 vezes n. Ou seja, um número par de subdivisões. Então, vocês podem ver aqui que agora esse n grande é o número de vezes que a gente consegue aplicar um método nesse dado intervalo. Nesse caso, o espaçamento h para aplicar esse método vai ser de b menos a dividido por 2n. Então, sendo os pontos uniformemente distribuídos, então essa estratégia pode ser aplicada em cada subintervalo que vai de xj até xj mais 2. Ou seja, nesse subintervalo de xj até xj mais 2, a gente tem também o ponto xj mais 1. Tem 2 subdivisões. E j variando de 0 até 2n menos 2.
Então, os valores obtidos em cada um desses subintervalos, aplicando a regra de 1/3 de Simpson, podem ser somados para obter a aproximação da integral no intervalo AB. E essa regra é chamada de 1/3 de Simpson repetida. Então, considerando o intervalo com 2n subdivisões, podemos aplicar ela aqui, então, no primeiro subintervalo, no segundo, até no último subintervalo. H/3 é termo comum para aplicação em cada um desses subintervalos e podemos agrupar os termos repetidos. Observem que f de x0 e f de x de 2n aparece apenas uma vez. Além disso, x1, f de x1, f de x3, f de x2n-1, eles sempre são multiplicados por 4. O que tem em comum nesses termos? F de x1, f de x3, f de x de 2n-1. Oi? São todos ímpares. os índices do x são números ímpares. Certo? Então a gente pode agrupar todos esses termos num somatório e multiplicar eles por 4, por causa do coeficiente desses termos. E, além disso, esse termo aqui, que é o último termo da aplicação da regra de 1/3 de Simpson nesse intervalo de x0 a x2. Ele repete aqui no início do intervalo vizinho, do subintervalo vizinho, a mesma coisa. O f de x4 vai repetir aqui do lado. E a mesma coisa, esse termo aqui vai repetir aqui na aplicação desse último subintervalo, do método no último subintervalo, vai repetir aqui no anterior. O que esses termos têm em comum? Da mesma forma que esses termos multiplicados por 4, eles são todos os subíndices são pares, iniciando a partir de 2 e finalizando em 2n-2. Então a gente pode rearranjar esses termos, agrupar eles aqui. Então aqui estão os termos, os índices de x são todos pares, são multiplicados por 2. E a gente pode reescrever esse somatório de cada um das aproximações das integrais em cada subintervalo dessa forma aqui, que vai ser h/3 vezes f de x0 e f de x de 2n, que são os extremos do intervalo de integração, que aparece apenas uma vez, mais 4 vezes o somatório dos termos ímpares, então que o k varia de 0 até n-1. Então, começando para k igual a 0, vai dar o x1, para k igual a 1 vai dar f de x3 e assim por diante até o último. Se k for n-1, a gente tem 2n-2 mais 1, então tem 2n-1, que dá esse último termo. E o somatório dos termos pares, que inicia em f de x2 e finaliza em f de x de 2n-2. Então, quando k for igual a 1, a gente tem f de x2
E quando k for igual a n menos 1, a gente tem f de x de 2n menos 2. Então, dentro dessa expressão aqui, que está destacada em amarelo, a gente engloba todos os termos anteriores do somatório da aplicação dessa regra em cada subintervalo com duas subdivisões. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? No. Bem, observe o seguinte, que a aplicação dessa técnica repetidas vezes de um terço de Simpsons num intervalo com número par de subdivisões da mesma forma que a regra dos trapézios. Conhecendo o conjunto de pontos tabelados, xk e f de xk, é apenas apertar botão na calculadora. É apenas somar todos esses termos aqui. Não tem dificuldade nenhuma nisso e segredo nenhum. Então, a aproximação de qualquer integral é apenas somar esses índices. Professor, fica da mesma forma, tipo, x2n seria o último termo, então, né? Sim. Esse é o último termo. Ô, professor, Oi. no caso isso aí é uma fórmula geral, né? Não tem que calcular os pesos na integral toda vez, não, né? Não porque você já calculou. Eles são um terço. Você já calculou aqui. Desde Entendi. que os Obrigado. pontos sejam igualmente espaçados. O H tem que ser o mesmo para todos. Certo? Então isso aqui nunca vai mudar. Esses pesos sempre vão ficar em função de H. E naquela fórmula vai ser sempre, tipo, ímpar e par, né? O somatório. Sem ser o primeiro e o último. Sim. Aqui os termos ímpares e aqui os pares. Isso. E não vai pegar o primeiro e o último. Essa é o que... Não pega o primeiro e o último. O primeiro e o último porque eles aparecem apenas uma Ah, vez. uma vez, é. O restante é dentro, certinho. Certo? Bem, vejamos um exemplo aqui gráfico, considerando 6 partes iguais. Então, aquela mesma integral que a gente calculou na regra dos trapézios, agora aqui nesse intervalo de meio a 2.1 ali, ou 2.2 aproximadamente, a gente tem duas subdivisões. Aqui nesse outro intervalo, um pouquinho menos que 4 aqui, a gente tem mais duas subdivisões. E no restante mais duas subdivisões. Então a gente tem 6 partes iguais. Então, desse ponto até esse ponto, a gente consegue aproximar um integrando por um polinômio de grau 2, que seria a nossa aproximação polinomial definida aqui, ilustrada por essa curva em vermelho. Nesses dois próximos subintervalos, vai desse ponto até esse ponto aqui. A gente tem duas subdivisões e aproximamos então integrando por essa curva em vermelho. Observem que, como a aproximação polinomial tem que passar pelos nós de interpolação, então esse seria o x0, esse daqui seria o x1 e esse daqui o x2. Esse daqui o x3 e esse daqui o x4. Esse ponto aqui, o x5, e esse aqui o ponto x6. E a diferença entre as duas curvas, a vermelha e a azul, é o erro que a gente está cometendo.
Bem, vamos agora ver para 8 partes iguais de subdivisões a diferença na aproximação da integral. E aumentando o número de subdivisões, consequentemente diminuindo o tamanho de h. Para 10 partes iguais, para 12, para 14, para 16, para 18 e para 20. Agora, para 20 partes iguais, observe a magnitude do erro, é muito menor. Dúvidas, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Mais fácil que isso são minhas provas. Ah, é. Sim. Bem, vamos lá, vamos ver um exemplo. Bem, essa integral aqui, de 0 até 1, de seno de πx dx, ela tem valor exato de 2 sobre π, que é aproximadamente esse valor aqui. A aplicação da regra dos trapézios repetidas e a regra de Simpson repetida produz a seguinte tabela. Para 10 subdivisões, a gente vai ter o tamanho do h de 0,1. Então, essa seria a aproximação pela regra dos trapézios repetidas e essa aproximação pela regra de Simpson repetida. Comparando com a solução exata, esse é o erro obtido para a regra dos trapézios e esse é o erro obtido pela regra de Simpson. Observem que o erro da regra de Simpson é menor do que o erro da regra dos trapézios. E aumentando o número de subdivisões, consequentemente o h vai diminuir cada vez mais e a aproximação por cada um dos métodos vai se aproximar cada vez mais da solução exata. E observe então a magnitude dos erros quando a gente diminui o tamanho do h para cada método. Para a regra dos trapézios, a gente começou com esse erro para 10 subdivisões. Para 20, ele já diminuiu, mais para 40, mais ainda, para 80, 160 e 320 subdivisões. Sempre que vocês aumentam o número de subdivisões, o erro tem que diminuir. Enquanto que para a regra de Simpson, para 10 subdivisões, a gente obteve esse erro, para 20, para 40, 80, 160 e 320. Observem que para 320 há diferença do erro para as duas regras. E além disso, à medida que a gente diminui o tamanho de h, o erro da regra de Simpson ele cai muito mais rápido, diminui muito mais rápido do que a regra dos trapézios. Isso porque por causa da ordem dos métodos. Da regra de Simpson, de 1/3 de Simpson, é na ordem de h a quarta, e da regra dos trapézios é de h ao quadrado. Então, à medida que a gente diminui o h, o erro da regra de Simpson decai com h elevado a 4, ou seja, se a gente diminuir o h, a magnitude desse erro aqui vai diminuir muito mais rápido do que esse. Por isso, esse comportamento dos erros. Então, sempre que possível, um método de ordem mais alta vai fornecer sempre uma melhor aproximação, uma aproximação mais precisa para a aproximação da integral, no intervalo fechado de A até B. Todas essas regras que a gente viu até agora são conhecidas como
regras de Newton-Cotes do tipo fechada, que são métodos para calcular a aproximação de integral no intervalo fechado AB. Além disso, computacionalmente, quando vocês implementarem esses métodos, sempre vocês têm que validar e verificar o código para ver se a implementação computacional está correta. Nesse caso aqui desses métodos, como eles têm uma ordem de convergência, uma ordem do decaimento do erro, é possível verificar isso computacionalmente e sempre tem que bater. Se não bater a ordem computacional numérica com a ordem teórica, o código de vocês está errado. A ordem é calculada da seguinte forma: é log do erro no espaçamento para h sobre 2 sobre o erro no espaçamento h dividido por log de 2. Isso aqui seria um módulo. Quem tiver com calculadora aí, faça os seguintes cálculos para mim, rapidinho. Esse daqui seria o erro da primeira, considerando o espaçamento aqui, o h de 0.05 e 0.1. Então faz log desse valor aqui, desse erro, dividido por esse outro. E tudo isso dividido por log de 2. Quanto é que dá esse valor? Naquela fórmula geral é h dividido por 2 dividido por erro de n. Como? Lá no log. Aqui. É erro... Do h dividido por 2 dividido pelo erro de um espaçamento h. Ah, tá. Marcelo já colocou lá, menos 0.07, parece. Alguma coisa. Bem, vejam bem, é esse valor aqui dividido por esse. O log disso dividido, tudo isso dividido por log de 2. Enquanto alguns fazem essa conta para o método da regra dos trapézios, outros façam as contas aí para a regra de Simpson. E depois disso, continuem fazendo a conta. Esse erro dividido pelo anterior. O log disso dividido por log de 2. E assim por diante. Certo? Sempre um dado valor dividido pelo erro anterior, por causa desse número de subdivisões aqui, que sempre o h, o próximo aqui, é metade do anterior. Quanto é que dá isso, pessoal? É para dar menos 2? O meu deu menos 2. É módulo. Deu menos 2 fazendo uma razão entre quais? Entre o 1,30, não sei o que, vezes 10 a menos 3, sobre 5,24. Esse daqui deu quanto? A divisão ou a ordem? O módulo total. É módulo de menos 2, aproximadamente. Aproximadamente menos 2, que dá 2. Quanto que dá a razão entre os próximos? Aí eu não fiz, peraí. Pessoal, vamos calculando para a regra de Simpson repetida, por favor. Quanto mais rápido vocês fizerem isso, mais rápido a gente termina a aula. Deu 2 também, deu 2.004455. Aqui a razão entre esses dois aqui também deu 2. Aproximadamente 2, dá 2. Todos vão dar 2? Tudo isso aqui vai dar aproximadamente 2. 2 ponto e Resumindo, alguma coisa. E cada vez mais... O outro vai dar 3. O de Simpson vai dar quanto? Não, perguntei se ia dar 3, eu não sei não. Não, calcula aí, eu estou te perguntando pra você calcular. O do Simpson deu módulo de menos 0,0
2,6908. Não, você está calculando alguma coisa errada. Você está dividindo por log de Ah, 2? não, é que eu pensei, eu cortei achei que fosse mesmo expoente. Esquece, fazer de novo. Perdão. Não, não preocupe em errar, não. Vocês estão. O momento de vocês errarem é agora. 069? Aonde? Errado. Aí, entre um e outro deu 069? Não. Eu fiz errado, perdão. 2,61, Aonde? o do erro de Simpsons lá. Desses dois primeiros? É, 2,61? 2,61. É, Deu agora. Pode ser, não sei. O meu deu módulo de menos 4,01. Não sei qual que tá É certo. mais correto. Qual, o meu ou dele? 4,01. o seu, É. João. Bem, Era pra dar maior mesmo? E para os próximos? É para dar próximo de 4. A mesma coisa aqui. Como a regra dos trapézios é um método de ordem 2, esses erros aí, essas contas que vocês estão fazendo na ordem, tem que dar aproximadamente 2. A mesma coisa aqui para a regra de Simpsons, tem que dar aproximadamente 4. Quanto que deu desses dois próximos aqui? Então, vai ser o de cima dividido pelo o de baixo, não é? Não, Só é pra o de saber baixo isso. dividido pelo de cima. Ah, tá. Porque o Beleza. H de baixo que é metade do anterior. Ah, foi isso que eu errei. Perfeito. Professor, agora deu módulo de menos 4,0031. 3,1. E assim por diante. Vocês vão calculando a ordem para cada erros consecutivos aqui e sempre vai dar próximo da ordem teórica do método. Isso quer dizer que a implementação computacional desses métodos, a ordem numérica, que é isso que vocês estão calculando, está batendo, está próxima, está condizente com a ordem teórica dos métodos. Essa é uma forma de vocês verificarem, validarem o código de vocês, a implementação computacional. Qualquer que seja o tópico e o método que vocês implementarem, sempre tem que resolver um problema conhecido ou comparar com alguma solução teórica, ordem de convergência, ou qualquer solução exata que vocês conheçam, para verificar se a implementação está correta. Nesse caso dos métodos de integração numérica, vocês têm esse artifício da ordem de convergência dos métodos. Calcular a ordem numérica e comparar com a ordem teórica. Dúvidas? Não. Só esse erro. Como é que calcula esse erro aí? Esse erro é a solução exata menos aproximada. O módulo dela é o valor absoluto, o erro absoluto. Entendi. Bem, vamos lá. Só uma dúvida, vocês têm aula depois da minha aula agora ou não? Não. Então a gente pode estender uns 20 minutinhos só para terminar esse tópico. Uhum. Tudo bem. Pode. Perfeito. Bem, então um outro exemplo. Ele pede para obter uma aproximação para essa integral aqui, de meio até 1,5 de exponencial de seno de x² dx, usando as duas regras, considerando 8 subdivisões no intervalo de integração e trabalhando com 4 casas decimais na calculadora. Bem, nesse caso, quem que é a função do integrando? É exponencial de seno de x². O intervalo de integração é de meio a 1,5. Com isso, como a gente tem 8 subdivisões, o espaçamento H para qualquer um dos métodos vai ser de 0,125. Certo? E nesse caso, para a regra dos trapézios repetidas, o nosso n grande vai ser igual a 8. Porque
Na regra dos trapézios, o H é igual a B menos A. Isso para regra dos trapézios repetidas. O nosso H é B menos A dividido por N. Logo, como a gente conhece H, a gente consegue calcular o número N, que é B menos A dividido por H. Já para a regra de Simpson repetida, o nosso N ele é igual a 4, porque 2N é igual a 8. Regra de Simpson repetida. Nesse caso, o nosso H é igual, para essa regra, é B menos A dividido por 2N. Logo, o N vai ser B menos A dividido por 2H. Nesse caso, por isso, o N é 4. N, esse N grande, é sempre o número inteiro. Ou seja, vocês podem enxergar também esse cálculo do N grande para cada método, independente se for regra dos trapézios ou regra de 1/3 de Simpson, como o número de vezes que vocês conseguem aplicar a um determinado método naquela quantidade de subdivisões. Nesse caso, como temos 8 subdivisões, aqui, a gente consegue aplicar o método de 1/3 de Simpson apenas 4 vezes. Tudo bem? Então, nesse caso, no intervalo de meio a 1,5, subdividindo esse intervalo em 8 partes iguais, então a gente tem a primeira subdivisão aqui, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. A gente vai obter esse conjunto de pontos para a distribuição de pontos igualmente espaçados. Então a distância entre cada um desses pontos é H. E assim por diante. E como conhecemos a função analítica, a expressão da f de x, conseguimos avaliar a função f em cada um desses pontos. Esses daqui seriam nossos xi e esses o f de xi nessa tabela. Então, tendo esses valores tabelados, basta aplicar aquela forma geral da aproximação da integral para esse conjunto de pontos, para cada um dos métodos. Pela regra dos trapézios repetidas, a nossa aproximação para a integral seria h, que é esse valor de 0,125, dividido por 2, vezes esse termo aqui. Que calculando esse somatório e somando com esses dois outros termos e multiplicando por h sobre 2, a aproximação para a integral no intervalo de meio a 1,5, para aquela f de x, aproximando o integrando por um polinômio de grau 1, será de aproximadamente 2,1393. Enquanto que para a regra de Simpson repetida, seria h, esse valor aqui sobre 3, vezes esse outro termo aqui, que nos fornece um valor de aproximadamente 2,1464. Percebam o seguinte: a aproximação do valor da integral é apenas um processo braçal. É apenas apertar o botão na calculadora. O que tem de dificuldade aqui? É só o trabalho de fazer essas contas. Dúvidas, pessoal? O senhor sempre acha um jeitinho de complicar. Não, sou bonzinho.
Ah, bonzinho. Igual aquele exercício de ontem, né? Não, o Não, exercício de ontem tava fácil. aquele 2 lá, eu não sei nem como é que faz. Terça-feira o senhor me aguarde. Já tá marcado aí, vou nem Já mandar tá e-mail. marcado. Você é louco. Bem, vou te dar só uma dica naquele exercício então. Quantas informações você tem naquela tabela do exercício 2 da lista de Pera interpolação? aí, deixa eu achar aqui. 2. 2. Não, quantas informações? Vocês têm Ah, quatro 4. informações. 4. Com Ah, quatro tá. Quatro informações, qual que é informações. o grau máximo do polinômio que você consegue aproximar? 3. Terceiro, 3. Então já está resolvido o exercício. Pera aí. colocar isso lá como resposta. N mais 1. Grau do polinômio 3. Bem, depois a gente tira essa dúvida lá na aula de exercício. Certo, Só certo. finalizar aqui. Bem, e o cálculo dessa integral? Aqui. Mas, professor, não faz sentido eu achar o erro dessa, né? Não, o valor dessa integral. Porque, por exemplo, então não tá difícil eu resolver, eu não tenho um programa computacional que resolve essa. Eu estou buscando uma forma mais fácil, viável. Então não seria interessante, eu não teria uma forma de achar esse erro, né? Bem, não tem o erro que você está cometendo. Você tem uma forma de calcular o máximo, o erro máximo que você comete. Não o erro exato que você está cometendo, como você não conhece a solução exata, mas tem como você controlar a precisão da sua aproximação. Você sabe o máximo que você pode errar ali. A gente vai ver isso já já na análise do erro. Então aquela integral com alta precisão é aproximadamente esse valor aqui. 2.146239 e assim por diante. Então, quando comparados com o valor da regra dos trapézios e 1/3 de Simpson, a regra de Simpson fornece uma melhor aproximação para o valor dessa integral. Para um mesmo número de subdivisões, o mesmo tamanho de h, sempre a regra de Simpson vai fornecer uma melhor aproximação em relação à regra dos trapézios, por causa da ordem dos métodos. A ordem da regra dos trapézios é 2, da regra dos trapézios repetidas, e a regra de Simpson repetida tem ordem 4. Quanto maior a ordem do método, melhor vai ser a aproximação. Bem, fica como exercício para vocês então deduzir a fórmula de integração do tipo de Newton-Cotes, do tipo fechado, quando o integrando f de x é interpolado por um polinômio de grau 3. E obtenham também a fórmula repetida desse caso. Essa fórmula de Newton-Cotes do tipo fechado, aproximando o integrando por um polinômio de grau 3, é conhecida como regra de 3/8 de Simpson. Certo? A única coisa que vocês precisam calcular para obter ela é calcular os pesos A0, A1, A2 e A3. Lembrando que para pontos igualmente espaçados, o A0 vai ser igual a 3 e o A1 vai ser igual a 2. Então vocês precisam calcular apenas dois pesos. Nesse caso, essa regra de 3/8 de Simpson, eu já vou escrever ela aqui que a gente consegue resolver o próximo exercício. Ela vai ser 3/8 de H vezes f de x0 mais 3 vezes f de x1 mais 3 vezes f de x2 mais f de x3. Certo?
Bem, com isso, com essa regra, vocês já sabem quanto que vale o A0 desse método. O A0 é o coeficiente de f de x0. Quanto que vale? Não, não. 3 3 oitavos? oitavos. 3H sobre 8. 3 3 oitavos de oitavos. H. Dá. E que é o mesmo do A3, certo? Certo. E quanto que é vale o peso de A1? 9H sobre 8. 9H sobre 8. 9H sobre 8. H sobre 8. Então você já tem o gabarito desse exercício para vocês conferirem, Show. Show. certo? Bem, de novo, a aplicação dessa técnica aqui para aproximar uma integral é apenas fazer essas continhas. Dúvidas? Então vamos a esse exercício. Um carro de corrida demora 79 segundos a percorrer uma pista. A velocidade do carro em metros por segundo é determinada através de um radar e é apresentada desde o início da volta nessa seguinte tabela. Então, dado esse conjunto de pontos, eu quero saber qual o comprimento da pista. Então, qual que vai ser o comprimento da pista? Vai ter que aplicar três regras aí ou não? Não, vamos primeiro. O comprimento da pista é dado por uma integral. Qual que é ela? A integral da velocidade. A integral da velocidade. De quanto até quanto? 0 a 71. De 0 a 79. De V de t, dt. Certo? Bem, então, para determinar uma aproximação para o comprimento da pista, basta calcular a aproximação para essa integral. Sobre esse conjunto de pontos, quais regras que a gente pode aplicar aí para obter a melhor aproximação possível? Eu acho que do 0 a 1,5, regra de Simpson. Oi? Do 0 a 1,5. Do 0 a 1,5, regra de Simpson. 0 a 1,5 a gente tem aqui a distância desses pontos aqui, um H de tamanho meio, né? É. E desses próximos pontos aqui, qual que é o comprimento? Aí fica 40, Aí fica muito, né? 46,5. 46,5. Deixa eu até A mudar gente a cor. desconsidera essa parte. Tem mais o próximo subintervalo vizinho também tem esse valor ou não? Não. Vai meio e meio. Agora, a partir desse subintervalo, vai aqui tem comprimento meio. Esse próximo aqui tem comprimento meio. E os próximos? 10 em 10. Que tem comprimento 10, 10 e 10. Bem, pessoal, essa é a charada desse exercício.
seria perceber que esses pontos estão distribuídos dessa forma, com esse espaçamento. Com isso, nesse primeiro subintervalo aqui, de 0 a 1,5, qual regra que vocês podem aplicar para obter a melhor aproximação possível? Simpson. Quantas subdivisões a gente tem aqui? 3. 3 subdivisões. Com 3 subdivisões, vocês conseguem aplicar qual método? Terço. 3/8 Não. de Simpson, né? 3/8. É. Lembrando que nessa regra do 3/8 de Simpson, como a gente aproxima o polinômio, o integrando por um polinômio de grau 3, o número de subdivisões do intervalo tem que ser múltipla de 3 para poder aplicar esse método. Então, nesse caso, a gente consegue aplicar o 3/8 de Simpson. Nesse próximo subintervalo, que só tem uma divisão, não tem jeito. Vai ser a regra dos trapézios. Dos 2 subintervalos seguintes, como a gente tem um número par, podemos aplicar então a regra de 1/3 de Simpson. Certo? E nos 3 últimos, as 3 últimas subdivisões, que seriam os 4 últimos pontos, a regra de 3/8 de Simpson. Eu sabia, vocês nasceram para isso. Vocês viram que não tem dificuldade nenhuma nesse processo. Vou confessar para vocês, em várias outras turmas que eu já apliquei esse exercício, tiveram uma dificuldade enorme para resolver. Vocês já mataram a charada de cara. Bem, pessoal, vocês querem que calcular esses valores da integral ou fica como exercício para vocês? Tem Pode calcular. Coloca a resposta. Vamos lá, Não, então. calcula aí, ué. A gente já tá aqui mesmo. Vamos lá então. Peguem as calculadoras. Quem vai calcular isso é vocês. Ok. A regra de 3/8 de Simpsons. Quanto é que é? Então essa integral aqui vai ser a integral de 3/8 de Simpson no intervalo de 0 a 1,5 mais a integral via regra dos trapézios, que vai do intervalo de 1,5 a 48, mais a integral via 1/3 de Simpson no subintervalo de 48 até 49. E por fim, a aproximação da integral via 3/8 de Simpson no intervalo de 49 a 79. Bem, a regra de 3/8 de Simpson para calcular a aproximação da integral no primeiro intervalo, com 3 subdivisões, vai ser três oitavos de Simpson nesse intervalo de 0 a 1,5. Vai ser quem? Vai ser a 3/8 de H, nesse caso H vale 0,5, que multiplica quem? F de x0, que seria 62, mais 3 vezes
f de x1, que é 74, mais 3 vezes f de x2, que é 73,5, mais f de x4, que é 60,5. Esse valor dá quanto? Por acaso é para dar 9.200? Não, o meu deu 105,9375. Quanto? 105,9375. É isso? Ponto 93, 75. 75. Pessoal, quem calculou aí bateu esse valor ou não? Eu não resolvi esse exercício. A gente está resolvendo junto aqui na hora. Bateu. Então isso aqui vai ser igual. Então esse primeiro termo é 105,9375. Vamos calcular agora a aproximação da integral. Ops. Via regra dos trapézios. Regra dos trapézios, que está nesse intervalo de 1,5 a 48. Que é h sobre 2, nesse caso h é 46,5, dividido por 2, vezes quem? F de x0 vezes, mais f de x1. F de x0 nesse caso é 60,5, mais f de x1, 49,5. Isso dá quanto? Deu 2.557,5. É isso? É isso. 2.557,5. Então, 2.500. Opa, o ponto aqui não é para separar. Não, 2.557,5. De todo mundo bateu esse valor? Bateu. Então vamos calcular agora a integral via regra de 1/3 de Simpson no intervalo de 48 até 49. Vai ser 1/3 de h. Quanto é que vale h nesse caso? Meio. Meio. Foi mal, velho. Vezes quem? F de x0, que quem que seria? 49,5. 49,5. Mais quem? Mais 4 vezes f de x1. Quem que é f de x1? 42,5. Mais f de x2, que é 39. Quanto que dá isso? Só lembrando a regra de 3/8. É isso aqui. H sobre 3 vezes f de x0 mais 4 vezes f de x1 mais f de x2. Quanto que dá? O pessoal falou aqui no chat. 43,08333. Foi mal, Lara, desculpa. Pode falar, Lara.
Não, é isso mesmo. 430833. 0833. Então, 43.0833. E agora, vamos calcular aproximar a integral para as últimas subdivisões. Via, então, regra de 3/8 de Simpson. Que vai do intervalo de 49 a 79. Que é igual a 3/8 de H quanto que vale H aqui? 10 vezes f de x1, que é 39, mais 3 vezes f de x0, no caso 39, mais 3 vezes f de x1, que é 44,5, mais 3 vezes f de x2, que é 58, mais f de x3, que é 61,5. Quanto que dá isso? (1530). Isso, 1530. 530. Então, mais 1530 aqui. Somando todos esses valores dessas aproximações, quanto é que dá no total? 4.236. Só um pouquinho, deixa eu só trocar a cor aqui. Então, a aproximação para o comprimento da pista é aproximadamente quanto? 4.236. 4.236,5208. 5208. Se alguém quiser confirmar aí. Lembrando que aqui tem metros. Então, 4.236,5208 metros. A aproximação para o comprimento dessa curva. Vocês conferiram essas contas, o resto pessoal? Eu fui conferindo. Deu certo. Pessoal, alguma dúvida na aplicação desses métodos ou na resolução desse exercício? Professor, tipo, nas fórmulas tinha, tipo, 4 vezes somatório de alguma coisa. Você só pegou o f do x que pedia, não tem que fazer somatório de nada, não? Não, na verdade é porque aqueles somatórios é quando é a aplicação da regra repetida. Ah, sim, Certo? entendi. Como a gente está aplicando esses métodos, essas técnicas apenas uma vez em cada um desse conjunto de subintervalos, então não precisou fazer o somatório. Para todas essas regras, ou aquelas regras repetidas, o n grande é igual a 1. É só substituir n grande maiúsculo igual a 1 naquelas fórmulas que você vai chegar nessa expressão. Uma dúvida, tipo, a altura foi a questão dos intervalos, a distância de cada intervalo, certo? Quando é repetida não é não, né? Ou é também? Não, repetida tem que ser os pontos igualmente espaçados. Sempre o H tem que ser o mesmo na repetida. Ah, então independente, se vai ser na repetida ou nessa, a altura vai ser sempre o H. Sim. Quer dizer, a altura vai ser sempre o espaçamento. O H lá sempre vai ser o espaçamento entre os pontos. Ah, tá, isso que eu queria saber, certo? E para aplicar a fórmula repetida, sempre o H tem que ser fixo.
Pessoal, essas fórmulas, essas técnicas, essas regras também são encontradas na literatura, nos livros, como fórmula, a regra do trapézio generalizada, em vez de repetida, depende do livro, e regra de Simpson também repetida, generalizada em vez de repetida. Então, se vocês pegarem alguma referência bibliográfica, encontrar regra de integração de Newton-Cotes do tipo fechada, generalizada, nada mais é do que essas regras repetidas. Bem, pessoal, não tem muito o que falar da aplicação dessas técnicas. Cada método vai depender do grau da aproximação do integrando, do polinômio, do grau do polinômio que vocês estão aproximando do integrando. E para cada método, vocês vão calcular os respectivos pesos das fórmulas. Então vamos para o estudo do erro da integração numérica. Já é 9h19, 9h17. Vocês têm um tempinho a mais? Mais uns 20 minutos ou quer terminar amanhã? Amanhã, beleza. A gente termina amanhã então essa aula, onde a gente vai ver a análise do erro dessas aproximações. Tudo bem? Tudo bem. Então, muito obrigado e até a aula de amanhã. Um abraço a todos.